Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Pílulas do Despertar. O vídeo anterior foi interrompido graças à minha inabilidade tecnológica. Minha orelha é muito pequenininha, toda hora fica caindo esse fone e eu acabei apertando no lugar errado e não vi, então peço perdão. Vou retomar da onde nós paramos ontem, para que não tenha perda para vocês. Combinado? Estamos aqui na leitura comentada do livro Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da editora Objetiva, de Elizabeth Gilbert, autora de Comer, Rezar e Amar. Então vamos retomar aqui da onde ela estava falando. Ah, perfeito, porque tá no início do outro capítulo, então show de bola, bora lá. Aliás, gente, dá a curtida aí no vídeo, que senão eu esqueço de pedir depois. Curte o vídeo, comenta, diga aí se você tá gostando desse projeto, se você tá gostando desse livro, se quer que a gente continue nesse livro, se quer que eu mude de tema. Eu tô esperando ouvir de vocês, combinado? Trabalho duro versus pode pirlim pim pim. Acredito nisso porque creio que somos todos capazes de esbarrar de vez em quando em nossas vidas com uma sensação de mistério e inspiração. Talvez não possamos ser todos puros canais divinos como Ruth Stone. Lembra que ela falou da amiga dela que é poetisa e que desde criança tinha a sensação de que a ideia de um poema, o som de um poema vinha, né, na fazenda, assim, no meio do mato, e ela tinha que correr para pegar papel e caneta para anotar antes que o poema fosse embora e ela perdesse aquele poema. E aí ela faz até uma brincadeira que ela diz que pegava como se fosse a cauda de um tigre, né, nem que fosse um finalzinho para poder ter tempo de anotar e não perder a inspiração, não perder o poema. Lembram disso? Foi no vídeo anterior, né? Talvez não possamos ser todos puros canais divinos como Ruth Stone, vertendo criações imaculadas todos os dias, sem nenhum obstáculo ou dúvida. Mas podemos chegar mais perto dessa fonte do que imaginamos. A maior parte de minha vida como escritora, para falar a verdade, não tem essa grande magia. A maior parte dessa minha vida consiste meramente em trabalhar duro, com muita disciplina e sem nenhum glamour. Sento diante da escrivaninha e trabalho feito uma condenada. É assim que funciona. A maior parte não tem nada de encantamento, de pozinho mágico, pirlim pim pim. Mas às vezes esse encantamento acontece. Às vezes, enquanto escrevo, sinto como se estivesse em uma daquelas esteiras rolantes de aeroportos. Preciso percorrer um longo caminho até o portão de embarque e minha bagagem ainda está pesada, mas é como se estivesse sendo delicadamente impulsionada por uma força exterior. Esse é o tal do fluxo, galera. Esse é o tal do flow. E é aí que a gente entra e fica completamente submerso nessa energia. E não sente a hora passar, e não sente fome, não tem vontade de fazer xixi, não vê que já escureceu e que ficou de noite, né? E acontecem as grandes sincronicidades que facilitam esse processo. Então não quer dizer que seja um processo tranquilo no sentido de não ter trabalho, não ter dedicação. Não, não é isso. Mas ele é muito fluxo, ele é muito saboroso, ele é muito envolvente, né? E ele tem um estado de presença que é o que a gente mais precisa na vida da gente atualmente, né? A gente fica tão submerso, assim, tão... É maravilhoso. Peraí que eu me perdi. Talvez você conheça essa sensação. É a sensação que temos quando fazemos ou produzimos algo maravilhoso e mais tarde, ao refletirmos sobre aquela obra, pensamos, nem sei de onde veio isso. Você não consegue repetir aquilo, não consegue explicar, mas a impressão que tem é de que estava sendo guiado. E é mesmo, né? Você se torna um instrumento. Ai, é muito lindo isso, né, gente? Essa parceria entre a terceira dimensão e o divino, né? Entre nós humanos e a fonte criadora. É muito incrível isso. Isso só me ocorre raramente, mas quando ocorre é a sensação mais magnífica que se pode imaginar. Acho que não existe na vida felicidade mais perfeita do que esse estado, exceto talvez a sensação de se apaixonar. Na Grécia Antiga, o termo usado para definir o mais alto grau de felicidade humana era eudaimonia, que basicamente significa ser habitado por um bom daimon, ou seja, ter uma espécie de guia espiritual criativo divino tomando conta de você.
Observadores modernos, talvez por não se sentirem confortáveis com essa noção de mistério divino, chamam-no simplesmente de estado de fluxo. Ó, falei agora há pouco. Sensacional, né? Então, pra galera aí que é agnóstica ou ateia, ou pra galera que é muito científica, né, e que não gosta de falar dessas coisas do divino, da energia, da fonte criadora, do universo, pronto, acharam um termo científico, estado de fluxo. No entanto, tanto os gregos quanto os romanos acreditavam na ideia de um daemon criativo, uma espécie de elfo doméstico, por assim dizer, que vivia na casa das pessoas e às vezes as ajudava em seus trabalhos. Se escreve daimon, tá, gente? Na verdade, escreve D-A-I-M-O-N, tá? Eu tô falando daemon porque eu acho que a pronúncia é essa, mas... Para eles, esse era o gênio de cada um. Esse gênio com G, gênio da lâmpadazinha, né? Gênio de lâmpada brilhante, ideias brilhantes, enfim. Então, vou voltar aqui pra gente não se perder. Os romanos tinham um termo específico para esse prestativo elfo doméstico. Para eles, esse era o gênio de cada um. Nossa deidade guardiã, o canal de nossa inspiração. Ou seja, a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com Deus, o nosso Deus, né? Porque somos deuses, né? O nosso próprio Deus. Ou seja, os romanos não acreditavam que uma pessoa com dons excepcionais era um gênio, mas sim que eles tinham um gênio. Olha que sensacional. Então não era ele, e não somos nós, né, gente? Porque foi o que eu falei antes, nós somos instrumentos, né? E os romanos já tinham essa concepção, só que eles traziam a imagem desse elfo doméstico, né? Então era ele que se aproveitava da pessoa. Eu acho que é um processo próximo um pouco da questão do espiritismo, né? Tanto do espírito acoplar quanto do espírito incorporar. Eu acho que é uma questão muito parecida. É uma distinção sutil, porém importante. Ser versus ter. Ou seja, não é um gênio, né? Mas ele tem um gênio, uma inspiração ali, uma fonte divina, né? Soprando ali no ouvidinho dele o que ele tem que fazer. E, na minha opinião, um construto psicológico. A ideia de um gênio exterior ajuda a manter o ego do artista sob controle, distanciando-o, de certa forma, do fardo de receber todos os créditos ou toda a culpa pelo resultado do seu trabalho. Em outras palavras, se o trabalho for bem sucedido, você é obrigado a agradecer a seu gênio exterior pela ajuda e não se deixar levar pelo narcisismo completo. Por outro lado, se o trabalho fracassar, a culpa não é totalmente sua. Você pode dizer, ei, não olhe para mim, meu gênio não apareceu hoje. De uma forma ou de outra, o vulnerável ego humano fica protegido. Protegido da influência corruptiva dos elogios, protegido dos efeitos corrosivos da humilhação. Gente, eu vou fazer um adendo aqui. Eu discordo um pouquinho dela, no sentido de que, especialmente falando de artista, é muito raro você ver a pessoa, eu acho que todo mundo, né? Eu posso falar aqui dos youtubers, qualquer pessoa que tenha algum tipo de visibilidade, exposição, né? Fama, por menor que ela seja. Eu acho que na terceira dimensão é muito difícil a gente chegar nesse equilíbrio, que, a meu ver, é essencial, tá? De você não ir para a vaidade, de quando você recebe os tapinhas nas costas, os elogios, né? E também você não ir para a raiva, ou a tristeza, ou a insatisfação, a sensação de fracasso, quando os haters aparecem e apontam o dedo no seu nariz. Então, eu acho que esse equilíbrio é o necessário, como sempre. Eu acho que a palavra da nossa existência é buscar o equilíbrio, né? O meio termo, o bom senso, né? O presente, o momento de agora, ver que tudo faz sentido. Mas eu discordo dela, eu não acho que é muito simples esse movimento, não. Não acho mesmo. Mas, enfim, fica aqui a minha opinião pessoal. Preso sob a pedra. Acho que a sociedade fez um grande desserviço aos artistas quando começou a dizer que certas pessoas eram gênios, em vez de dizer que tinham gênios. Isso ocorreu na época da Renascença, com a ascensão de uma visão de mundo mais racional e humanista.
Os deuses e os mistérios foram perdendo espaço e, de repente, passamos a atribuir todo o crédito e toda a culpa da criatividade aos próprios artistas, responsabilizando completamente os frágeis humanos pelos caprichos da inspiração. Logo passamos também a venerar a arte e os artistas muito além do que deveríamos. A distinção de gênio, assim como as recompensas e o status com frequência associados a ela, elevou os criadores a uma espécie de casta sacerdotal, talvez até de deidades menores, o que, da maneira como vejo, é muita pressão para os meros mortais, por mais talentosos que sejam. É então que os artistas começam realmente a pirar, enlouquecidos e esmagados pelo peso e pela estranheza de seus domos. Até porque nós vimos aqui pela experiência da Liz Gilbert que essas ideias vêm e acontecem, pode ser muitas vezes na sua vida, pode ser um único momento, mas não é uma coisa que você vai ter sempre. E essa adrenalina, né, que é colocada nessas grandes obras primas, né, seja de artes plásticas, seja de música, seja de literatura, enfim, estou pensando aqui em vários tipos de arte, né, teatro. O que acaba acontecendo é que elas também não vão acontecer sempre, né? E aí esse artista, ele fica sendo cobrado de que ele sempre tenha uma ideia genial, e não é assim que funciona. Então ele naturalmente, ele lançou uma obra, um disco, por exemplo, um projeto musical, foi maravilhoso, um sucesso, arrasou, a crítica botou o cara lá em cima e tudo mais, beleza. O próximo dele provavelmente não vai ser essa coisa linda e maravilhosa, porque, né, a ideia foi parar em outra pessoa também, bora ser generoso, né, deixar outras pessoas também trabalharem para a fonte criadora, né, e com a fonte criadora. E aí esse cara, como ele se apropriou, achando que ele é o gênio e não que ele é um instrumento para a genialidade da fonte criadora, ele começa a achar um fracasso, né? E aí aquela adrenalina toda que ele viveu vai por água abaixo e ele não consegue ter aquela adrenalina de novo, muitas vezes buscando os vícios, né? E aí a gente vê tanto artista talentoso, né, com overdose, tão novinhos, enfim. Isso é bem complicado mesmo. Acho que quando o artista carrega o fardo do rótulo de gênio, acaba perdendo a capacidade de não se levar muito a sério e de criar livremente. Veja o caso de Harper Lee, por exemplo, que não escreveu nada durante décadas após o sucesso fenomenal de O Sol é para Todos. Em 1962, quando questionada sobre a possibilidade de escrever outro livro, Lee respondeu: "Tenho medo. Quando se está no topo, só há uma direção possível." Caraca, sensacional. Às vezes eu me adianto, né, gente? Juro que eu não li o livro antes, tá? Juro. É porque eu entrei aqui, eu tô completamente dentro desse sistema energético aqui, né? Eu entrei nesse campo. Então, e fora que vai tendo uma lógicazinha aí, né, de quem tá sempre buscando autoconhecimento e tudo mais. Então, mas aí eu acabo me antecipando, parece que eu li, né? Mas eu juro pra vocês que eu não li antes. Como Lee nunca se pronunciou de maneira mais detalhada sobre sua situação, nunca saberemos por que essa autora tão bem-sucedida não escreveu mais dezenas de livros no decorrer da vida. Pergunto-me, contudo, se talvez não tenha ficado presa sob a pedra de sua própria reputação. Talvez o fardo da responsabilidade tenha se tornado grande demais e seu talento artístico tenha morrido de medo. Ou pior, talvez tenha sido vítima da autoconcorrência. Mas afinal de contas, de que Harper Lee poderia ter medo? Talvez simplesmente de não conseguir se superar. Gente, outro tapa quântico. Vocês sabem que anos na minha terapia, e isso eu falo até recentemente, vai e vem trabalho terapêutico, né? Vai e vem trabalho terapêutico. Aparece a coisa de eu ter tido muito sucesso com a música quando eu era novinha. Um tipo de sucesso que muitas pessoas não vão alcançar em nenhum momento da vida. Muitos artistas não vão alcançar no tempo da vida. Só que ao invés de eu entender que foi um ciclo maravilhoso, que eu contribuí, cresci, aprendi pra lá, mas fechou, e vamos abrir outros ciclos, eu fico presa lá. Entendeu? E isso acaba atrapalhando o meu fluxo, né? A minha abertura real, a minha disponibilidade real para novos projetos. E às vezes é isso mesmo, é medo de você não conseguir superar a si mesmo, né?
Medo de você não fazer de novo tanto sucesso, de não ter nenhuma obra-prima, de não ter novamente tanto dinheiro, tanta fama, enfim, seja lá o que for, né, renome, e medo de você se descobrir uma fraude, né? Ah, então eu não sou tão boa assim, então o que aconteceu foi um acaso do destino, né? Porque se eu fosse muito boa, eu teria outros sucessos como aquele. Isso é muito sério, gente. Aqui, vamos lá. Quanto a ter chegado no topo e a só ter uma direção possível dali em diante, Lee tinha razão, certo? Quer dizer, se você não pode repetir um milagre único, se pode nunca mais chegar ao topo, então para que ao menos se dar o trabalho de criar? Bem, essa é uma situação da qual posso falar por experiência própria, pois eu mesma já estive no topo com um livro que ficou na lista dos mais vendidos por mais de 3 anos. Perdi as contas de quantas pessoas me perguntaram durante esses anos, como é que você vai superar isso? Falavam de minha enorme sorte, como se fosse uma maldição, não uma bênção, e especulavam sobre o pavor que eu deveria sentir com a possibilidade de não conseguir alcançar novamente aquele sucesso fenomenal. Acontece que essa maneira de pensar pressupõe a existência de um topo e sugere que alcançar esse topo e lá ficar é o único motivo para criar. Esse raciocínio pressupõe que os mistérios da inspiração operam na mesma escala de valores que nós, uma escala humana limitada de sucesso e fracasso, vitórias e derrotas, comparação e competição, comércio e reputação, unidades vendidas e influência exercida. Gente, eu tô emocionada. Essa lógica pressupõe que é preciso sair sempre vitorioso, não apenas contra nossos pares, mas também contra uma versão anterior de nós mesmos. E o que é mais perigoso? Esse modo de pensar pressupõe que, se não podemos ganhar, devemos parar de jogar. Caraca. Eu acho que isso tem muito a ver com aquela prática da gente se entregar ao processo e não se preocupar tanto com o produto final, né? Da gente viver a jornada sem se preocupar com o local de chegada, né? É muito isso. É o viver o hoje, viver o presente. E também a questão do julgamento dos outros, né? Também entra, agora me veio essa ideia também. A questão de não se deixar levar pelo julgamento do outro. Vamos lá. Mas o que tudo isso tem a ver com vocação? Como fazer aquilo que amamos? Com a estranha comunicação entre o humano e o mágico? Com a fé? Com a glória discreta de apenas produzir coisas e compartilhá-las de coração aberto e sem expectativas? Gostaria que Harper Lee tivesse continuado a escrever. Gostaria que logo após ter publicado O Sol é para Todos e ganho o Pulitzer, maior prêmio de literatura dos Estados Unidos, né? Ela tivesse produzido em série 5 livros baratos e de leitura fácil, uma aventura romântica, um drama policial, uma história para crianças, um livro de receitas, alguma espécie de narrativa de ação, qualquer coisa. Talvez você pense que eu esteja brincando, mas não estou. Imagine o que ela poderia ter criado, mesmo acidentalmente, com uma abordagem dessas. No mínimo, eu poderia ter convencido todo mundo a esquecer que um dia fora Harper Lee. Poderia ter se convencido a esquecer que um dia fora Harper Lee, o que teria sido libertador do ponto de vista artístico. Felizmente, após tantas décadas de silêncio, por fim teremos acesso a um pouco mais da voz de Lee.
Há pouco tempo foi descoberto o manuscrito de um romance que ela havia escrito antes de O Sol é para Todos. Em outras palavras, um livro produzido antes de o mundo inteiro estar observando e esperando, cheio de expectativa para ver o que ela faria em seguida. Contudo, eu gostaria que alguém tivesse conseguido convencê-la a continuar escrevendo e publicando pelo resto da vida. Teria sido um presente para o mundo e teria sido um presente para ela também, poder ter continuado trabalhando como escritora, desfrutando dos prazeres e das satisfações desse trabalho, pois no fim das contas a criatividade é um presente para o criador, não só para o público. Esse criador é criador com letra minúscula, tá? O criador, no caso, nós mesmos, seres humanos, que estamos criando, né, alguma obra. Gostaria que alguém tivesse dado a Ralph Ellison o mesmo tipo de conselho. Escreva qualquer coisa e lance sem ficar pensando muito a respeito. E também a F. Scott Fitzgerald e a qualquer outro criador, famoso ou não, que acabou desaparecendo sob a sombra da própria reputação, seja real ou imaginária. Gostaria que alguém lhes tivesse dito que enchessem um monte de páginas com blá, 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 blá e as publicassem. E que se dane o resultado. Parece sacrilégio até mesmo sugerir isso. Ótimo! Só porque a criatividade é mística, não quer dizer que não deva ser desmistificada, especialmente se isso significa libertar os artistas das limitações de seus delírios de grandeza, de seu pânico e de seu ego. Aí sim, né, gente? Aí o que ela falou antes é perfeito, né? Porque se a gente se coloca no papel de mensageiro, de carteiro, né? De interlocutor do divino, da fonte criadora, dos seres mais iluminados, a gente baixa o nosso eguinho, põe o ego lá bem, né? Senta, totó, né? Bem domadinho. Mas também a gente não tem nada a ver, né? Os resultados, claro, são importantes, porque você sabe que você é um missionário, entre aspas. Falei a palavra errada, porque missionário eu não curto, mas vamos voltar aí, né? Você é um instrumento desse processo. Então, lógico que você tem um valor. Você tem um valor, tá? É importante a gente lembrar disso. Mas, na realidade, você tem um valor como canal. Mas o fruto mesmo, né? Qualquer coisa que seja grandiosa é divina. A gente é um canal para que isso se materialize, se concretize. E isso é libertador para todo mundo, não só para os artistas, né? Para todo mundo. Então, meus amores, fecho o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem me emocionar, mas quem me segue sabe que eu sou muito espontânea e muito verdadeira. E esse tema me tocou profundamente. Vou, inclusive, refletir muito sobre o que ela falou, que eu acho que por si só já vai ser um download maravilhoso que eu vou estar fazendo. Agradeço a vocês por essa oportunidade de estar lendo esse livro e dividindo esse momento com vocês. Amanhã eu tô de volta. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar. Beijo grande. Fui!